Olá pessoal, eu sou Inácio Vaquiano e vou ministrar para vocês o curso teórico sobre o Manual Prático do Mestre de Obras, que foi elaborado por mim e que eu resolvi agora fazer esse curso para as pessoas que têm um pouco de dificuldade de ler. Esse é um manual que deve ficar na obra para consulta, que tem muitas informações que são utilizadas no dia a dia. Essa é a terceira edição que está sendo revisada. A primeira edição já faz uns 3 anos que eu lancei e fiz 2 atualizações. Aqui eu fiz uma pequena introdução, né, afirmando que esse manual é de distribuição gratuita. Ele pode ser impresso, fotocopiado e distribuído para que as pessoas possam fazer um serviço cada vez melhor. Fizemos também uma introdução bastante detalhada. A primeira parte nós vamos tratar da contratação do mestre de obra. Inclusive tem algumas obrigações de que o mestre tem que fazer em caso de um contrato, né? Os EPIs. Vamos tratar também de diversas ferramentas que são utilizadas na obra, uma noção básica, alguns serviços iniciais, como fazer uma argamassa, até nisso tem ciência, armaduras, confecção de formas, as fundações, alguma noção de escada, esquadrias. Vamos tratar também das diversas formas de acabamento e pintura. Os vidros, o mestre de obra tem que saber fiscalizar vidros, né? Quando chega aquela... Vamos tratar dos vidros, impermeabilização, a pavimentação, que é no pavimentação, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações sanitárias. Vamos aprender também um pouco sobre louças, metais, aparelhos sanitários e alguns serviços complementares que são realizados no final da obra. Temos aqui também um tópico que vai tratar da entrega da obra. Temos aqui também um tópico que vai tratar da entrega da obra. Como que o mestre de obra deve entregar a obra a quem o contratou. Aqui temos também um checklist e uma bibliografia no final, né? Esse manual pode ser baixado diretamente da internet no endereço que está no início desse vídeo. Bom, aqui temos uma introdução e ele se refere... Bom, então temos aqui uma introdução. Ele se refere àquelas pessoas que estão há muito tempo trabalhando na construção civil e que estão com diversos vícios, estão acostumados a fazer as coisas de determinada forma, e quando chega até um engenheiro ou uma outra pessoa para dar uma informação de como fazer aquilo direito, aí elas afirmam que sempre fez daquele jeito e deu certo, e no final das contas acaba dando problema. Por quê? Porque toda a estrutura de uma obra ela é efetuada em cima de razões técnicas, de estudos. A força do ferro, a força do tijolo, a força dos elementos, a mistura da argamassa, tudo é calculado dentro de normas que nós conhecemos como ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E essas normas, elas estipulam quantificações que foram realizadas em cima de trabalhos técnicos, de observação, de comprovação por uma equipe de engenheiros, de pessoas bem gabaritadas para que ocorresse daquela forma. Então, é feito através da comprovação empírica, ou seja, através de testes.
e acompanhamento de resultados destes testes. Temos aqui agora algumas obrigações do empreiteiro. O empreiteiro é aquela pessoa que faz um contrato, por exemplo, para levantar uma casa, né? Aí dentro desse contrato vai dizer se quem vai comprar o material é o empreiteiro ou se vai ser o dono da propriedade. O mestre de obra é aquela pessoa que vai ficar lá dentro da obra, é o que vai realizar os trabalhos diretamente. É a pessoa que sabe na prática fazer todos os serviços que são necessários. Vai comandar outros pedreiros, vai comandar os serventes, vai receber mercadorias, vai controlar o andamento da obra, a disposição dos materiais. Ele vai ser o responsável por tudo dentro da obra. A autoridade máxima dentro da obra é o mestre de obras. É claro que ele recebe as orientações do engenheiro, do dono da obra. Então, entre as atribuições do mestre de obra está conferir e receber todos os materiais, a quantidade, a qualidade que cheguem à obra. Então, às vezes vem um caminhão trazendo areia e o dono do caminhão fala que ali tem 6 metros. Mas se você for medir a largura, o comprimento e a altura, vai ter 4 metros de areia. Ou então vem algumas portas. E as portas estão riscadas, elas estão com uma parte apodrecida, os batentes também estão fora do esquadro, não tem condições de ser utilizadas. Ele vai conferir todo o material. O mestre ele tem que conhecer os materiais para que seja feita essa conferência. Ele deve zelar também pelos cumprimentos da norma de utilização dos EPIs. Os EPIs são os equipamentos de proteção individual. Tá? Aqui nós temos alguns EPIs. É o capacete de segurança, o óculos de segurança, o abafador de ruídos, o cinto de segurança, o cinto de paraquedista, né? A camiseta é especial, às vezes, dependendo da função, para não se machucar. As luvas de raspa, que são luvas de raspa de couro, para pegar tijolo, para pegar ferro. Máscara filtradora, no caso de quando for cortar cerâmica, ou quando for furar, quebrar a parede. A calça comprida também é importante para que alguma madeira, alguma chapa não venha rasgar a epiderme da nossa pele. O calçado é muito importante porque dentro de uma obra sempre tem pedaços de prego em madeira, tijolo. Então é para proteger que as pessoas não se machuquem e é obrigatório o uso do equipamento de segurança, os EPI. São equipamentos de proteção individuais, como o próprio nome já diz. E a não utilização desses equipamentos enseja em demissão por justa causa. Então existem pessoas que não gostam de utilizar os equipamentos de segurança. É muito comum que isso aconteça nas obras. Mas não pode, tem que utilizar. Entrou na obra, tem que estar com os equipamentos. Outra coisa, o mestre de obras tem que seguir à risca o projeto que lhe foi encomendado e comunicar qualquer irregularidade. Então, se não é possível realizar, determinada etapa, aí o mestre tem que comunicar para o engenheiro, para o proprietário, para ver como é que vai ser feito. Porque se ele sai fora do projeto e aquilo lá der algum problema, a responsabilidade vem em cima do mestre de obra. Então ele pode ser responsabilizado criminalmente, pode ser responsabilizado civilmente, então pode ser processado de forma até que ele venha a perder o seu patrimônio pessoal.
No caso do empreiteiro, que é contratado para levantar um prédio, uma casa, ele tem que manter os seus empregados todos registrados, com suas obrigações em dia. Porque, de outra forma, a responsabilidade cairá em cima desse empreiteiro. Outra coisa, o mestre deve cuidar pela qualidade do serviço, sobretudo o acabamento. O acabamento ele sobressai aos olhos. Então ele tem que ficar de olho no serviço de cada um dos empregados, como está sendo realizado, ver se eles sabem fazer, porque tem pessoas que chegam na obra procurando emprego, diz que é pedreiro e não é pedreiro. Não serve nem para servente às vezes. Né? Então tem que ficar de olho nessas pessoas. Tem pessoas também que enrola demais. Às vezes a pessoa fica ali, não paga nem o dia, aí acaba dando prejuízo. Se é empreiteiro, o empreiteiro que está levando prejuízo. Se é no caso do mestre que está sendo contratado, aí está causando prejuízo para a pessoa que o contratou. E se ela observa que o mestre de obras não está fazendo o seu trabalho, aí o que acontece? Ele vai acabar perdendo a sua boquinha, né? Vai perder o seu serviço para uma outra pessoa mais responsável. Então é necessário evitar desperdício de material, evitar também que hajam desvios. Certa vez estavam fazendo uma concretagem em uma obra e debaixo dos sacos de cimento estavam escondendo lá vários sacos cheios de cimento. E apareceu um carroceiro para pegar esse material. E o dono estava ali perto. A hora que o carroceiro desceu, foi atrás de uma das pessoas que estava lá fazendo concreto. Aí o rapaz mandou ele embora, que o dono estava ali, mas o dono viu. E encontrou depois os sacos de cimento debaixo do papelote ali. Então tem que sempre que ficar de olho. Então o mestre de obras tem também que exigir uma mão de obra qualificada para a execução do serviço, como já foi dito. O fornecimento de todos os equipamentos deve ser dado às pessoas que estão trabalhando. No caso do EPI. E depende também, tem casos de ferramentas que são pessoais, tem pedreiros que têm as suas ferramentas pessoais, tem a sua colher, o seu prumo, que toda a vida está carregando com ele. A gente às vezes até conhece um bom pedreiro olhando o prumo e a colher, né? Quando é velho, já sabe que é pedreiro antigo e existe probabilidade de ser um bom pedreiro. Mas em muitos casos, nas empresas, elas mesmas fornecem os equipamentos. Então, tem a serra mármore, a furadeira, a colher, o prumo, esquadro. Com relação ao concreto, ele deve ser feito na betoneira. E dependendo aonde for lançado esse concreto, quando é muito grosso a camada, aí tem que se usar os vibradores. Então a mistura do concreto ela será tratada mais adiante. Agora uma coisa importante, a obra deve ser mantida limpa todo o tempo. Conhece-se o bom mestre de obras pela limpeza. Sempre no final do dia é bom tirar um ou dois serventes alguns minutos antes, que à medida que os pedreiros vão desacelerando, vai diminuindo o trabalho dos serventes. Então esses serventes eles podem já fazer uma limpeza e recolhendo as ferramentas. Então tem que aproveitar esse final do dia para fazer essa limpeza, colocar as madeiras no lugar. Às vezes ficam madeiras tudo cruzadas, jogadas uma em cima da outra, elas começam a pegar sol, empenam e aquela madeira acaba sendo que não serve mais para se efetuar os serviços. Então a obra tem que ser mantida limpa e organizada.
o mestre também as obras deverão obedecer rigorosamente os projetos, conforme já foi falado. Então não pode haver alteração dos projetos sem autorização de quem contratou, de preferência por escrito, para depois não dar problema. Porque muita coisa que é tratada na obra é feita de boca. Mas quando se refere a projeto, é bom que seja dado por escrito, porque aí mexe com responsabilidade civil. E se de repente o mestre vê que tem que fazer alguma alteração, deve ser consultado o proprietário, o engenheiro, e ter a sua anuência, aprovação. Agora uma coisa importante, menor é proibido trabalhar na obra. Isso dá problema com a justiça trabalhista. Então às vezes o pedreiro quer trazer o filho, quer trazer não sei quem, e isso acaba gerando problema. Família em geral é meio problemático, porque quando você tem problema com uma das pessoas da família e essa vai embora, aí os outros acabam indo tudo embora também, né? Outra questão do mestre de obras é que ele é responsável pelos materiais, então tem que deixar alguém sempre vigiando, ver como é que vai fazer isso. Às vezes, em muitos casos, acontece de uma pessoa ficar dormindo na própria obra, geralmente são pessoas solteiras que não têm lugar onde ficar e acabam dormindo no barracão. Agora vamos falar um pouco sobre a questão da contratação da mão de obra. A mão de obra ela é responsável por cerca de 50% dos custos da obra. E a parte humana é a que mais varia. É muito comum haver uma circulação muito grande de pessoas em uma obra. Então tem pessoas que gostam de faltar, com ou sem atestado médico. Outras pessoas também que deixam a desejar na qualidade dos serviços. Então você tem que desmanchar o serviço e fazer de novo. Veja só, são 3 etapas. Primeiro a pessoa faz o serviço, depois tem que pagar para desmanchar e depois pagar para fazer de novo o serviço mal feito. Então uma pessoa dessa, às vezes é melhor mudar ela de posição, ver se não tem condições dela melhorar, ou às vezes, conforme for, é mais barato dar as contas para ela, né? E como eu falei antes, tem pessoas também que mal pagam o seu dia de trabalho. Acontece muito isso na obra. É bom sempre no início dos trabalhos fazer um lanchinho de manhã, que esse trabalho na obra ele é muito pesado. Então, quando você está construindo, dá um lanchinho de manhã, outro lanchinho de tarde, né? Às vezes a pessoa nem come a hora que sai de casa, e é bom até para evitar acidente e aumenta a produtividade também. Porque saco vazio não para em pé. Agora vamos usar um cálculo aqui que as pessoas dificilmente acreditam. É o custo de um empregado. O empregado ele tem um custo que em percentual, olha só, dá 126,42%. Isso aqui varia de estado para estados, mas em geral ele se aproxima disso daqui. Então, um empregado que ganha R$ 1.000, ele vai custar para o patrão 2.246. Mas por que isso? Olha só, aqui tem tudinho os encargos, ó, INSS, 20% fundo de garantia, SESI, Senai, Sebrae, INCRA, salário educação, seguro acidente de trabalho. Só aqui já deu 36%, tá vendo? Só de encargos do governo isso aqui. Aí tem mais coisa, aí vem os direitos do empregado, repouso semanal, férias, feriados, licença paternidade, 13º salário, mais 40%. Aí tem a questão dos encargos de demissão.
quando se manda embora, aí no caso de não tiver uma justa causa, aí tem os encargos de aviso prévio, aí uma indenização de justa causa, mais 17%. Aí tem mais essa incidência de grupo 1 sobre o grupo 2, que é um cálculo de contabilidade sobre do que está em cima sobre o que está embaixo. Já estamos aqui em 109%, né? Aí outros encargos, né, que são na realidade benefícios para o empregado, são o almoço, equipamento de segurança, que é obrigatório. Você vê que aqui está 3%, calcula-se que vai dar 3% do salário, vale transporte, né, para quem mora longe, seguro de vida, que é obrigatório ter, aí chegamos a 126%. Então, está aqui, ó, 126%. R$ 1.000 mais 1.264,20 é igual a 2.264,20. Então, quem ganha R$ 1.000, na realidade está custando para o patrão 2.264,20. Isso aqui é um cálculo real, é isso mesmo. Pode parecer absurdo, mas é isso mesmo. Aqui a parte de IPI que a gente já tratou. E agora nós vamos falar das ferramentas. As ferramentas mais utilizadas na obra são a colher, o prumo, né? O metro. Então vamos falar agora do prumo. O prumo tem muito pedreiro que não sabe usar. Aliás, uma parte muito grande dos pedreiros não sabem usar o prumo. Então, quando nós usamos o prumo, ele tem que ficar reto. Ficar reto. Porque se ele ficar, você coloca o prumo e ele ficar para um lado, aí sobrando um espaço aqui no meio, aí a parede fica torta. Se a parede pender para o outro lado, o prumo vai aqui, ó, vai ficar encostado, tá vendo? Vai ficar encostado na parede. Então vai parecer até que a parede está certa, mas ela está torta. Aqui no desenho que a parede está certa, o prumo está bem encostadinho, mas o ideal é que se afaste 1 centímetro para fora esse prumo. Então tem que sobrar aqui um espaço aqui em cima e um espaço aqui embaixo. É que ele começa a balangar e às vezes demora um pouquinho até que ele se assente. Então se você deixar aqui um espaço, em vez de encostar na parede, deixar aí 1 centímetro, 1 a 2 centímetros para fora e deixar sobrando 1 a 2 centímetros para fora mais ou menos, e vai encostando, aí dá para ver se está certo. Outra coisa, o prumo é bom que ele seja pesado. Aqueles prumo muito leve, ele pode dar problema. O ideal mesmo é um prumo de 1 kg. Mas tem muita gente usando de 500 gramas, pedreiros antigos que já estão bem práticos no instrumento e conseguem fazer a parede bem retinha. E para tirar ainda a dúvida, pode-se utilizar aquele nível de 3 bolhas. Coloca o nível, tira o prumo, coloca o nível, vê se bateu ali, né? Eu uso as duas ferramentas. Existe um nível que ele é mais comprido, tem 1,20 m, ele tem é igual o nível de 3 bolhas, só que ele é maior um pouco, ele tem 1,20 m. Eu até coloquei aqui, eu utilizo um nível de bolha de 1,20 m, juntamente com o prumo. Aí a parede tem mais chance de ficar reta. E se a parede estiver torta, não tem jeito, você tem que derrubar, porque se ela continuar subindo, vai engrossar o reboco. Reboco não é estrutura, é ruim para a estrutura da obra, né? Agora nós temos aqui a utilização do escantilhão. Então nós temos aqui o escantilhão. O escantilhão ele geralmente é usado em tijolo estrutural. Essa base ela fica fixa aqui no chão e essas duas elas são telescópicas. Colocada nos 4 cantos, então ela fica bem mais fácil
de fazer com que a parede fique reta. Porque essa coluna aqui ela é colocada no nível, né, e aqui embaixo já é colocado no esquadro. Aqui tem a descrição de como utilizar o prumo, que nós já falamos ali, né? Olha só, criando um risco vertical com o prumo. Esse risco vertical ele serve para conferir se o nível de bolha ele está correto, porque às vezes você compra um nível de bolha no mercado e esse nível ele tá equivocado, ele não bate. Você pega dois níveis, coloca um do lado do outro, uma bola fica reta e a outra fica fora. Uma das bolhas fica reta e a outra bolha fica fora. Então, uma das formas de se verificar o nível de bolha para ver se ele está correto é colocar o prumo na parede e passar um risco. Então, para se conferir se o nível de bolha está correto, você pode passar um giz ou um grafite no cordão, aí você coloca o prumo numa parede, segura em cima, segura embaixo no metal depois que parou, aí com aquele cordão você já vê onde é que deu o risco ali e depois confere com o prumo. Agora tem que tomar cuidado, porque na hora de fazer o risco, se ele não ficar meio um pouquinho torto ali, tem que tomar muito cuidado para ele fazer bem certinho ali, para ele ficar reto. Então, quando a gente compra um nível de bolha, ele deve ser testado. E uma das formas é utilizar o prumo. Então temos uma outra forma de conferir. Você coloca o nível na parede, na vertical, fica aquela bolha sozinha em cima, e aí você passa um risco. Passa um risco na vertical. Depois você pega esse nível e vira ele 180 graus. A posição do nível você não mexe não. Você só gira ele, como se fosse um peão. Você só gira o nível, como se fosse um peão. Então você girou 180 graus, aí você coloca o outro lado, né, que vai inverter o lado, coloca o outro lado no risco. E daí dá pra ver se ele está igual, se a bolha fica no centro. Aqui ainda tem uma outra forma de conferir o nível utilizando a mangueira de nível. Olha só, você pega a mangueira de nível, aí você vai fazer um risco na horizontal na parede, né? Faz aí um risco aí de 1 metro. Então você põe o nível de bolha de um lado, aí coloca no outro lado 1 metro, marca ali e depois passa um risco, e aí você pode conferir o nível ali também. Naquele risco dá para conferir, né, o nível deitado, ver se ele está certo. Aí você vira também 180 graus, você gira, coloca ele na posição horizontal agora. Ali, anteriormente nós utilizamos a vertical, agora aqui nós utilizamos a horizontal. A horizontal é assim, vertical é assim, né? Então colocamos o nível na horizontal e depois invertemos o nível. Agora nós vamos falar sobre o disco de corte. Existem vários discos de corte e as pessoas utilizam às vezes eles de forma equivocada. Esses são discos de desbaste que a gente chama, né? São discos abrasivos que eles vão comendo, eles vão cortando à medida que vão comendo, né? No caso, utilizando-se a serra mármore, que muitas pessoas conhecem como Makita. Makita é uma marca da serra mármore. Então nós temos aqui o disco segmentado, que é utilizado para alvenaria, para cortar tijolo, principalmente. Essa parte aqui ele refrigera bastante e ele tem essa abertura redonda que ajuda ele a se movimentar na hora do impacto. Ele bate e volta, né? Ele fica meio elástico, apesar de ser de metal, mas o impacto é grande ali. Então, para cortar tijolo, nós temos que usar esse disco aqui. Esse disco chamado disco segmentado.
Depois nós temos o disco diamantado contínuo. Ele é usado também como corte seco, assim como o disco segmentado, né? Só que ele já vai ser usado para cortes mais delicados, no caso de cortar cerâmica, ardósia, azulejo. Aqui no segmentado é material mais rústico, aqui se corta tijolo. Só que aqui você precisa de às vezes um acabamento melhor, então ele não pode ser segmentado, né? Que tem aquele tranco do espaço que tem aqui no segmentado, né? Então tem que ser mais lisinho para dar o acabamento. Aí temos o disco turbo, que ele já trabalha com pedras, né? Então ele já trabalha. As pedras exigem mais acabamento ainda, e também para cortar a pedra tem que ser um disco mais forte, né? E depois nós temos o disco de cortar porcelanato. Esse disco aqui ele é um disco especial para isso, porque se eu for usar outro disco ele vai ficar comido do lado, cheio de escadinha, né? Cheio de rebarba. Esse disco ele já é mais para trabalhar com porcelanato. Então temos um tipo de disco para cada material, né? É claro que esse disco contínuo aqui e esse turbo ele vai cortar tijolo também, né? Só que esse ele é mais indicado. Esse aqui você vai cortar mais fácil do que com esses outros aqui. Como ele não exige muito acabamento, então ele pode dar um impacto maior. Por isso que tem essa abertura que parece uma martelada, né? Quando vai vindo ali. Aqui nós temos os discos serra, né? Para cortar madeira. Esse daqui é de alumínio. Veja que ele tem mais dente do que o disco de madeira. Né? Tem bem mais dente. O disco de ferro, ele é diferente também, ele é para desbastar, ele vai comendo o ferro aos poucos, né? Ele parece um esmeril. Aqui nós temos a tabela de utilização das lâminas de aço no arco de serra. Então, quando nós vamos comprar, a gente vê que o vendedor pergunta: quantos dentes? São 18, 24, 32, né? São a quantidade de dentes por polegada, né? Quanto mais dentes tiver, o acabamento é maior. É o mesmo caso aqui do disco de madeira e o disco de alumínio. O disco de alumínio exige mais acabamento, então tem mais dente. No caso do de madeira, ele exige menos acabamento. Então ele tem menos dente e os dentes são maiores, né? Aqui nesse caso, se você for cortar material mais delicado, você usa 32. Se for material mais pesado, você usa 18. Então você pode usar para ferro, você pode usar 18, 24, né? Não tem problema não. Geralmente o pessoal usa mais o 24, que ele é mais universal, né? Agora nós temos as desempenadeiras. Então cada tipo de material que for assentar, há um tipo de desempenadeira. Essa desempenadeira aqui com dentes de 6 milímetros é utilizado para pastilha, aquelas pastilhas externas, né? Pastilha de porcelana, de vidro, que ela se coloca às vezes dentro dos banheiros. Aí temos essas mais grossas aqui, de 8 por 8, né, que já é usado mais para cerâmicas maiores, a porcelanato, né, pedras grês. Pode ser usado em piso e em parede. Essa daqui, ela tem um dente raiado, ele é meio arredondado, né, de 10 milímetros. Ele é usado para assentar em uma única camada as cerâmicas, né? Porque às vezes as pessoas que mexem com assentamento, eles usam a 8 por 8 e faz um cruzamento, né? Para que se encaixe ali. Então às vezes passa no piso, numa direção, e quando for no assento, no chão passa em outro.
ou seja, passa na cerâmica em uma direção e outro no cimento ali, passa uma direção oposta. No caso do dente raiado, você só passa uma vez. Aí são pessoas mais práticas, né? Que conseguem trabalhar com essa daqui. É mais rápido para trabalhar. Aí nós temos as desempenadeiras emborrachadas. Ela é utilizada quando você vai rebocar uma parede e muitas pessoas, para deixar mais lisinho o reboco, aí passa aquela esponja, né? Que depois você economiza na hora de passar a massa de PVC. Pode ser usado essa desempenadeira emborrachada para isso também. Deixa eu ver se... E também pode ser usado, aqui não foi colocado, mas também pode ser usado aquela desempenadeira que ela não tem dentes. Ela é de aço sem dentes, né? Ela também faz essa função de você alisar a parede, fica até bom, né? Que ela fica bem lisinha, economiza bastante PVA, bastante daquelas massas de PVA, né? Que passa antes de pintar. Agora vamos aos tipos de broca. Inicialmente, vamos falar sobre os tipos de encaixe. O encaixe cilíndrico é esse que todo mundo já conhece. Ele entra no mandril. O mandril é aquela peça que fica no final da furadeira, em que você enrosca ali a broca, né? Então ela encaixa e aí você tem que dar o aperto, essa cilíndrica aqui. O ruim daquele encaixe é que às vezes você pega um metal mais duro, ele começa a rodar, né? E tem esse encaixe SDS. Então esse encaixe SDS você não precisa atarrachar o mandril. Você só encaixa, põe e tira muito rapidamente. Aí ele é mais seguro também, não fica rodando ali dentro do mandril. Aí temos os tipos de broca para cada tipo de material. Então essa broca de 3 pontas, ela tem uma ponta em cada lado, né? E tem uma ponta no meio aqui, tá vendo? Ela é usada para madeira, que essa daqui ela é um piloto, essa ponta do meio é um piloto, e essas do lado aqui elas vão comendo, é para madeira. Agora nós temos a broca de vidia. A broca de vidia ela possui um pedaço de metal mais duro na ponta, geralmente é um material que chamam de vidia mesmo, e ele é para cortar concreto, né? Para furar a parede, para colocar bucha, enfim, né? Agora nós temos o ferro de pua, ou broca serpentina, que hoje já não é tão usado, né? Ele é usado com uma ferramenta chamada arco de pua, que nós estamos aqui, a foto aqui embaixo, aqui, o arco de pua. Mas ele ainda é bastante útil, porque, por exemplo, se você está numa obra e você não tem energia elétrica, aí você vai fazer a caixaria. E o arco de pua ele é muito prático, você no instantinho faz o buraco ali sem ficar com o fio tropeçando, ela é muito prático. Aí então você usa o ferro de pua, a broca serpentina, junto com o arco de pua. E tem essa ferruma aqui, ela serve para fazer o piloto. Então você vai furar um buraco numa madeira, aí você passa a verruna, ela faz um buraco inicial, depois você vem com o arco de pua e o arco de pua entra ali com o resto da broca, né? É muito, muito prático para se utilizar. Mesmo nos dias de hoje, a gente não vê muito utilizando, mas ela é muito prática. Ainda temos a broca chata. Essa broca chata é para furar madeira, para furar chapas. São geralmente materiais lisos e escorregadios. Então você pode usar ele para furar um madeirite, né? Ou às vezes uma fórmica. É madeira em geral, mas é madeira lisa que escorrega, né? E fica difícil de você furar. Agora nós temos aqui a serra-copo. A serra-copo ela é utilizada para fazer buracos maiores. Então pode ser na alvenaria, às vezes você quer instalar algum cano ou alguma caixaria, ou alguma caixa, né?
algum duto. Ou ainda é muito utilizado também na caixa d'água. Porque a caixa d'água, os canos que saem, geralmente eles são. Eles têm os de 25 milímetros, mas tem os de 32, 50 milímetros, às vezes até mais, né? Então você tem que fazer um buraco na caixa d'água, um buraco muito bem feito. Aí utiliza-se essas serras copo. Essa daqui, seria para plástico, né? Para madeira. Essa que está do lado direito aqui. Essas aqui elas são mais para metal. Agora tem que tomar cuidado na hora de comprar para comprar com um material bom. Essas brocas, tem muita empresa que fabrica e você fura o material, seja ferro, e no instantinho acaba com a broca, né? Principalmente essa broca de aço rápido, que ela geralmente, se você não comprar de uma marca boa, ela acaba dando problema. Ela queima a broca na ponta e não fura o material. Então tem que ficar de olho. Uma broca barata, ela pode sair muito cara.